A maioria das ciências históricas possui o óbvio problema de suas hipóteses tratarem de eventos do passado que não podem ser replicados e cujos registros muitas vezes são imprecisos. O estudo da evolução biológica, em certos aspectos, precisa lidar com esse problema. Felizmente, o número de indícios da evolução é grande o suficiente para que não tenhamos dúvidas sobre ela. E se eles já não fossem o suficiente, ainda é um impressionante conjunto de evidências de que a evolução está acontecendo neste exato momento. No último capítulo da nossa investigação sobre as evidências evolutivas, vamos descobrir que não é necessário sondar o passado longínquo para coletar indícios da ancestralidade comum de todos os seres vivos. Prepare-se para uma última vez nessa série, vestirmos os nossos sobretudos, pegarmos as nossas lupas e descobrirmos que a evolução está acontecendo bem diante dos nossos olhos. Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao canal Papo de Primata. É um imenso prazer estar com vocês aqui no fechamento dessa série. E eu sinto muito orgulho em dizer que esse imenso trabalho tem me trazido muita satisfação com o feedback que eu tenho recebido de vocês ao redor do mundo, de vários países lusófonos além do Brasil, que mostra que estamos sendo bem-sucedidos em revelar que essa história de que não existem evidências da evolução é papo furado de gente ignorante ou mal-intencionada. E um dos argumentos mais utilizados por esses negadores da ciência é dizer que as teorias evolutivas não se sustentam porque nós não podemos ver a evolução acontecendo. Afinal, ninguém nunca viu um macaco virando um ser humano. Bom, se você acompanha essa série e conhece o canal Papo de Primata, tendo assistido sobretudo ao primeiro vídeo desse canal, que eu vou deixar linkado aqui, sabe o quanto esse pensamento é absurdo. Mas de qualquer forma, a concepção de que não vemos mudanças evolutivas acontecendo é completamente errada, como veremos nesse vídeo. É claro que os processos evolutivos são lentos e, na maioria das vezes, mudanças nas espécies só podem ser observadas depois de muitas gerações, o que pode levar milhares de anos. Períodos que superam a expectativa de vida não só de um ser humano, mas às vezes de toda uma sociedade. Mas engana-se quem acredita que esse é um obstáculo intransponível para os pesquisadores. Tivemos e temos a possibilidade de vermos mudanças evolutivas acontecendo bem na nossa frente. Vamos a partir de agora então compreender como podemos testemunhar a evolução em ação. Quando Charles Darwin chegou às Ilhas Galápagos, ficou maravilhado com a estonteante quantidade de maravilhas naturais do arquipélago. E foi lá, observando, entre outras coisas, a diversidade dos tipos e formatos dos bicos dos tentilhões que habitavam aquelas ilhas, que a ideia de adaptação através da seleção natural começou a ganhar corpo. Os tentilhões são aquelas aves das quais falamos no segundo episódio da nossa série, As Lições da Biogeografia, quando explicamos como a dispersão de uma única espécie através das diferentes ilhas do arquipélago gerou várias novas espécies, cada uma com um bico adaptado ao ecossistema da ilha para onde aquele grupo emigrou. A adaptação do conceito evolutivo é uma característica que o indivíduo possui que o permite sobreviver e se reproduzir mais do que se ele não a tivesse. Essas características são selecionadas de acordo com as vantagens que elas proporcionam, e os bicos dos tentilhões são ótimos exemplos de adaptações evolutivas. Bom, se a adaptação é o motor que impulsiona a evolução, observando os seres vivos em um ambiente, podemos fazer previsões. E é na confirmação de algumas previsões que consistem as primeiras evidências desse vídeo. Pessoal, nesse momento da série é bom observar que, embora muita gente acredite a Charles Darwin a genialidade de ser o primeiro e único pai da teoria da evolução, a verdade é que na mesma época em que Charles Darwin elaborava sua teoria, um outro pesquisador chegava às mesmas conclusões de uma forma totalmente independente.
O naturalista galês Alfred Russel Wallace é considerado o coautor da teoria da evolução, tendo conhecido Darwin quando ambos já tinham chegado a conclusões semelhantes, e eles apresentaram juntos a teoria da evolução para o mundo. Wallace é injustamente esquecido quando falamos da gênese dessa teoria, mas oportunamente nós falaremos mais dele aqui nesse canal. Bom, quando Darwin e Wallace apresentaram suas teorias evolutivas em meados do século XIX, muita gente acreditava que aquilo não fazia nenhum sentido. E é interessante imaginar que esse pensamento vitoriano ainda é presente em algumas pessoas hoje. Acontece que a teoria da evolução não era apenas muito consistente e baseada em evidências bastante significativas, mas ela também era capaz de fazer previsões que mais tarde foram se confirmando. Vejamos. Algumas plantas floríferas têm estratégias bastante engenhosas para disseminar seu pólen. É no pólen que ficam as células reprodutoras masculinas dessas plantas. Muitos desses artifícios são basicamente oferecer um delicioso néctar para atrair um agente polinizador, que pode ser um inseto, uma ave ou até um mamífero, até seus aparelhos sexuais, de forma que esse animal, ao se servir desse néctar, se surge de pólen e vai embora depois espalhando os gametas da planta pelo ambiente. Acontece que Wallace, em suas pesquisas, percebeu que algumas orquídeas possuem nectários que ficam no fundo de um longo tubo. E pareceu bastante óbvio para ele que aquelas estruturas eram adaptações das flores para selecionar apenas um tipo específico de polinizador, que tenha também se adaptado para se alimentar do néctar daquela planta específica. Assim, o pólen da orquídea não ia ser desperdiçado sendo levado para flores de espécies diferentes. Bom, Wallace encontrou algumas orquídeas com esses nectários tubulares absurdamente longos. Para que aquele exagero? Porque as mariposas que polinizam aquelas orquídeas possuem longas probóscides, que nós podemos considerar aqui grosseiramente como prolongamentos do aparelho bucal desses insetos, compridos o suficiente para alcançar aquele prêmio açucarado. Mas agora é que vai ficar legal. Wallace estudou uma orquídea de Madagascar, a Angrecum sesquipedale, que tinham tubos que passavam de incríveis 35 centímetros. Não se conhecia nenhum inseto com a probóscide tão grande que conseguisse chegar ao néctar dessas plantas. Mas então ele previu em 1867. Pode-se predizer com segurança que existe uma mariposa com essa característica, uma probóscide grande o suficiente para chegar ao néctar da planta, em Madagascar. Os naturalistas que visitarem essa ilha devem procurar por ela com tanta confiança quanto os astrônomos procuraram pelo planeta Netuno e serão igualmente bem-sucedidos. Era uma afirmação bastante ousada, mas acontece que em 1903, quando Wallace ainda estava vivo, a previsão se confirmou. Pesquisadores descobriram uma mariposa em Madagascar com uma probóscide do tamanho previsto e ela realmente se servia do néctar da Angrecum. Ela foi batizada de Xanthopan morgane predicta. Agora notem que Darwin também fez esse mesmo tipo de previsão, de forma totalmente independente, antes mesmo do que Wallace. E isso só era possível porque os dados estavam ali, a adaptação era um fato. Aliás, Darwin também fez outras previsões que mais tarde se confirmariam, como de que em algum momento encontraríamos indícios de que as baleias descendem de mamíferos terrestres e de que os primeiros ancestrais humanos surgiram na África. E quer saber de uma outra previsão feita por pesquisadores mais recentes que mais tarde se confirmou? A de que descobriríamos os mesmos genes que se encontram no nosso cromossomo 2 em cromossomos separados de outros primatas, mostrando que o nosso cromossomo é o resultado de uma fusão. Nós vimos isso no episódio anterior, lembram? Há um enorme número de previsões confirmadas que reforçam a teoria da evolução. Mas não vamos ficar só nisso. A gente não precisa esperar para confirmar a teoria da evolução. Basta olhar ao seu redor, porque uma evidência evolutiva pode estar cochilando ou sacudindo a cauda bem ao seu lado. Os cães acompanham a humanidade há pelo menos 15 mil anos, sendo uma das primeiras espécies domesticadas pelo homem. Durante esse longo convívio, nossos amigos peludos acumularam as funções de sentinelas, pastores, salva-vidas, carregadores, guias e, claro, os mais populares animais de estimação. Mas o que muita gente esquece é que esse animal tão dócil e fofinho tem em sua história evolutiva um passado selvagem.
Há centenas de raças de cães, tão diferentes entre si que um alienígena que pousasse hoje no planeta provavelmente imaginaria pertencer a espécies totalmente distintas. Mas apesar de toda essa diversidade de formas, tamanhos, pelagens e até comportamentos, todos os cães têm um ancestral comum. Evidências genéticas mostram que o lobo cinzento é o parente mais próximo do cão, de modo que ambos descendem de uma mesma espécie de lobo ancestral. Como o homem domesticou o lobo? Ou como o lobo domesticou o homem? Bem, imagina-se que a relação entre esse carnívoro e o homem começou de forma nada amigável. Alcateias de lobos deviam ficar rondando ali os primeiros agrupamentos humanos para se alimentar dos nossos gestos e roubar comida sempre que possível. Talvez uma criança de vez em quando também. Ou seja, esse primeiro contato deve ter sido de disputa e predação. Mas com o passar do tempo, o homem deve ter percebido que havia vantagens em manter aqueles animais por perto. Eles espantavam outros predadores e avisavam sempre que intrusos se aproximavam do território que eles coabitavam. Com o tempo, o homem deve ter começado uma triagem, ainda que de forma involuntária, na qual ele matava ou espantava os lobos mais ferozes e mantinha por perto apenas aqueles mais dóceis. Não deve ter demorado para que o homem começasse a capturar os filhotes desses lobos para criá-los no meio dos agrupamentos humanos, de modo que ele se adaptasse à convivência humana desde a sua infância. O processo de seleção, então, ocorria em função da necessidade daqueles homens primitivos. Os lobos que eram mais espertos, dóceis ou fofinhos eram mantidos e estimulados a procriar mais do que aqueles que não tinham características que nos agradavam tanto. Daí você já pode imaginar o que aconteceu. Diversas linhagens desses animais foram surgindo e se diferenciando, com as características que mais desejamos cada vez mais pronunciadas em cada linhagem. Cada uma com um propósito diferente, gerando uma enorme diversidade de formas. O nome disso? Seleção artificial. O processo em que o homem age deliberadamente no sentido de moldar as espécies para que se adequem às suas necessidades. E ele não fez isso só com o cão. Outros animais como o gato doméstico, o gado, os porcos, as aves, os peixes ornamentais e diversas outras espécies também passaram pelo mesmo processo. E as plantas também não ficaram de fora. Os vegetais que nós domesticamos e modificamos são tão diferentes das suas variedades selvagens que a maioria de nós não seria capaz de reconhecer suas formas originais mesmo se as visse. O repolho silvestre, por exemplo, é uma única espécie que deu origem a verduras totalmente diferentes. A couve de Bruxelas, o brócolis, o nabo, o repolho e a couve-flor. Tudo isso em pouco mais de 10 mil anos. A seleção artificial funciona de forma idêntica à seleção natural. A única diferença é que a pressão seletiva que determinará o sucesso das espécies não é a adaptação das mesmas ao ambiente natural, mas às nossas necessidades. Uma mutação ocorrida irá favorecer aquela espécie não pela aptidão que ela dá para aquela espécie sobreviver no ambiente selvagem, mas enquanto aquela característica nos incentiva a reproduzi-la nas nossas criações e plantações. Tirando isso, é tudo igual. A seleção artificial que fizemos no passado e fazemos ainda hoje é uma das maiores evidências evolutivas de todos os tempos, tão poderosas que elas ocupam o primeiro capítulo inteiro de A Origem das Espécies. Elas têm esse lugar de honra porque Darwin sabia que depois que as pessoas entendessem e aceitassem a seleção artificial, algo que elas não poderiam negar a fazer porque era óbvio demais, elas compreenderiam e aceitariam com muito mais facilidade que a natureza pode fazer o mesmo processo no decorrer de milhões de anos. Olhe para a diferença entre um chihuahua e um dog alemão. Se nós conseguimos produzir duas formas tão imensamente diferentes em apenas alguns milhares de anos, o que o ambiente natural não conseguiria fazer num período de 3,5 bilhões de anos. Agora vejam bem, se agricultores e criadores conseguem produzir essa diversidade e nos presentear com tantas evidências evolutivas de forma totalmente involuntária, o que não conseguem é aqueles que dedicam suas vidas a procurar e reproduzir essas evidências de forma totalmente deliberada. Pessoal, a gente começou esse vídeo aqui falando sobre a dificuldade de se acompanhar a evolução acontecendo, porque ela ocorre muito lentamente para os padrões humanos, num processo que pode levar milhões de anos para separar duas espécies. Mas felizmente existem alguns organismos cujos ciclos de vida são tão rápidos que podemos acompanhar várias gerações deles em poucas décadas, talvez em anos.
Micro-organismos como bactérias, por exemplo, podem se multiplicar em questão de minutos, nos fornecendo os meios inestimáveis de ver a evolução acontecendo dentro do laboratório. Diversos experimentos com bactérias têm sido feitos há décadas. Uma das mais famosas e duradouras experiências evolutivas com bactérias começou a ser feita na Universidade de Michigan, em 1988. Naquela época, o bacteriologista Richard Lenski e seus colegas colocaram cepas da bactéria Escherichia coli geneticamente idênticas em 12 frascos iguais, todos contendo um caldo nutritivo com a mesma composição, com glicose sendo a principal fonte de alimento desses micro-organismos. Assim, 12 linhagens bacterianas totalmente isoladas umas das outras puderam ser acompanhadas. Agora vejam que interessante. Todos os dias, Lenski e sua equipe pegavam cada um dos frascos, já com a glicose toda consumida, retiravam uma parte do seu conteúdo e o colocavam em um frasco novo, cheio de glicose, mas sem nenhuma bactéria. As bactérias que chegavam nesse novo frasco então se reproduziam loucamente com todo aquele alimento disponível. O que acontecia, portanto, era um ciclo diário onde em cada frasco as bactérias se reproduziam explosivamente até atingir um máximo e então, com a glicose esgotada, a fome aparecia. Percebam então que Lenski criou as condições ideais para a evolução. As bactérias estavam sendo selecionadas, aquelas que estavam mais adaptadas àquele tipo de regime de banquete e fome tinham maiores capacidades de sobreviver e se multiplicar. As mutações então foram se acumulando no sentido das populações de bactérias se tornarem cada vez mais resistentes àquele ambiente de escassez periódica. O experimento de Lenski continua até hoje. 30 anos depois, 69 mil gerações bacterianas se passaram e as populações atuais são muito diferentes daquelas originais. Através do processo de seleção, as bactérias se adaptaram e hoje elas são capazes de se reproduzir 70% mais rápido naquele ambiente do que aquelas cepas originais. Agora vejam que bacana. Uma comparação detalhada do genoma das bactérias em cada frasco mostra que algumas populações tiveram mutações diferentes em genes diferentes, mas que chegaram aos mesmos resultados. Uma clara evidência de evolução convergente e bem na nossa frente. Os experimentos desses pesquisadores nos trouxeram outras excelentes evidências evolutivas e eu precisaria de um vídeo só para listá-las. Eu recomendo que vocês pesquisem sobre elas, mas nesse momento a gente precisa deixar a equipe do Dr. Lenski para analisar um outro experimento, que como a gente já vai ver, é um golpe certeiro no argumento falacioso da complexidade irredutível. Pesquisadores da Universidade de Rochester, em Nova York, liderados pelo professor Barry Hall, também trabalhando com a Escherichia coli, descobriram um gene que era responsável por produzir uma enzima que quebrava a lactose em moléculas menores que podiam ser utilizadas como alimento. Esses pesquisadores então retiraram esse gene de algumas bactérias e as colocaram no ambiente onde só tinha glicose como fonte de alimento. Como o gene necessário para produzir a enzima foi retirado, essas bactérias não conseguiam se alimentar da glicose ali e suas populações não cresciam. Mas não tardou para que uma mutação ocorresse, de forma que uma outra enzima que tinha uma função totalmente diferente começasse a também degradar a glicose, ainda que de uma forma bastante precária. Como essa mutação era vantajosa, ela logo se espalhou pela população. E começou a se espalhar ainda mais depressa depois que surgiu uma segunda mutação, que aumentou a quantidade daquelas enzimas já alteradas sendo produzida. Isso melhorou a capacidade daquelas bactérias se alimentarem, até que surgiu uma terceira mutação, que permitiu que aquelas enzimas que antes quebravam as moléculas de forma ineficiente, conseguissem fazer isso de uma forma mais eficaz. 3 mutações diferentes ocorreram para se chegar a um mecanismo de quebra adequado. Cada uma delas incapaz de trazer o benefício total, mas conforme cada uma foi ocorrendo, o mecanismo foi melhorando. Partes codependentes surgindo em momentos separados, o contrário do que o pessoal da complexidade irredutível prega. Tá aí, é só querer ver. Ah, Davi, mas isso são apenas pequenas mudanças. A evolução não é capaz de produzir mudanças muito grandes. Não? Vamos ver uma outra experiência então. Também em 1988, na Universidade de Oxford, a equipe do biólogo Paul Rainey colocou uma cepa da bactéria Pseudomonas fluorescens em um recipiente contendo um líquido com nutrientes. E aí apenas observaram. O que acontece, gente, é que para organismos do tamanho de bactérias, um Becker é um continente gigantesco com vários ambientes, onde, por exemplo, a concentração de oxigênio e nutrientes vai variando de acordo com a profundidade.
Então, depois de 10 dias, os pesquisadores verificaram que a cepa original se dividiu em duas populações. Uma ficava na superfície do líquido, boiando ali. A outra criou um tapete no fundo do recipiente. Agora vejam que bacana. Ao observar amostras de bactérias desses dois grupos, eles verificaram que elas eram muito, mas muito diferentes. A de cima era mais enrugada, a de baixo parecia mais felpuda. Mas a maior diferença foi detectada mesmo quando analisaram os genomas dessas bactérias. Os DNAs dessas duas populações de bactérias são tão diferentes que elas podem perfeitamente ser consideradas como espécies diferentes. O que aconteceu aqui não foi um processo só de especiação, mas também de algo que vimos no segundo episódio dessa série, irradiação adaptativa. Uma única população ancestral se separou e se diversificou em outras duas, cada uma mais adaptada a um ambiente diferente. É o mesmo processo que acontece com populações de plantas ou animais que ficam em ilhas ou continentes separados, e isso em apenas 10 dias. Pois é, gente, a velocidade com que os micro-organismos evoluem é rápida o suficiente para que a gente possa acompanhar. E isso é ótimo para a pesquisa científica, mas pode trazer alguns problemas bastante sérios. A evolução não para. Enquanto houver mudança ambiental e as mutações continuarem a acontecer, vai haver seleção de organismos mais bem adaptados às novas condições. E esse é o motivo pelo qual todo ano você tem que se vacinar contra a gripe. Além da nossa imunidade a essa doença diminuir com o tempo, o que nos obriga a reforçar as nossas defesas, ocorre que há diferentes variações de vírus da gripe por aí. H1N1, H3N2, H5N1, etc. E estamos expostos a toda essa gama de viroses. Ocorre que no nosso processo de vacinação coletiva, a gente acaba selecionando alguns tipos, já que conforme a imunidade da população vai aumentando para uma determinada variedade, a gente dá oportunidades para que outra que compete com ela acabe se proliferando. Então, no final de cada ano, a OMS indica quais subtipos de vírus a vacina do ano anterior tem que combater. Isso sem contar que esses subtipos vão sofrendo mutações e novas variedades estão sempre surgindo e acabam sendo selecionadas também. É a evolução acontecendo periodicamente e nós estamos acompanhando. O HIV é um exemplo bastante assustador disso. O processo que ocorre no corpo de uma pessoa com AIDS é o mesmo que ocorre com todas as espécies há quase 4 bilhões de anos. O paciente imunodeficiente precisa tomar um coquetel de drogas para conter o avanço da doença, basicamente impedindo que o vírus se multiplique. Um desses fármacos é o AZT, que possui uma determinada substância que impede o HIV de se reproduzir, contendo o avanço da doença. Quando o paciente começa a ser tratado com AZT, as populações do vírus no corpo dele decrescem. Só que o HIV sofre mutações num ritmo frenético. Então surgem algumas linhagens que são resistentes àquela substância do medicamento. Ironicamente, o AZT acaba selecionando as cepas mutantes que são resistentes a ele, e com o tempo ele se torna ineficaz contra a população adaptada. É por isso que o coquetel precisa conter outras drogas, e a luta entre paciente e doença é constante. Essa trágica evidência da evolução é corroborada por infecções bacterianas. A tuberculose, por exemplo, é uma doença que se tornou um problema depois de décadas sob controle, porque suas cepas evoluíram e se tornaram resistentes a todas as drogas que eram utilizadas contra elas. Outro exemplo, várias doenças causadas pela bactéria Staphylococcus aureus, que inclui meningite, pneumonia, endocardite, etc., durante muitas décadas foram combatidas com bastante eficácia pela administração de penicilina para os pacientes. Só que hoje em dia, quase 80 anos depois da introdução dessa droga no tratamento, as cepas de bactérias se tornaram resistentes ao uso da penicilina. Assim, a indústria farmacêutica está em constante pesquisa para procurar novas drogas que são capazes de combater essa bactéria. E essas drogas, com o tempo, vão acabar sendo ineficazes também. Tudo isso por causa de evolução, gente. E isso não acontece só no mundo microscópico. Vocês querem um exemplo de outra evidência evolutiva que acontece com o organismo que nós somos capazes de ver com os nossos próprios olhos? Mosquitos. O DDT é um pesticida fortíssimo que, quando pulverizado sobre o inseto, é um veneno neural letal. Ele é bastante eficiente para conter infestações de mosquitos, já que quando ele é aplicado pela primeira vez em um local, a população desses insetos cai abruptamente. Nessas primeiras aplicações, o DDT é muito eficiente durante vários anos.
E ele foi, por exemplo, responsável por uma enorme queda na quantidade de casos de malária na década de 60. Só que foi mais ou menos nessa época que os primeiros mosquitos resistentes ao DDT começaram a aparecer. As populações desses insetos começaram a se tornar resistentes em questão de anos, depois de meses. Pouco tempo depois disso, as populações de mosquitos começaram a aumentar e os casos de malária explodiram novamente. O DDT hoje se torna ineficiente muito rapidamente. A frequência dos mosquitos resistentes a esse pesticida em uma população que nunca teve contato com ele geralmente é muito baixa. Mas quando essa população é pulverizada, uma forte pressão seletiva a favor desses mosquitos resistentes é criada. E é questão de tempo para que eles se tornem a maioria da população. Outro tipo de praga que nós acabamos selecionando são as ervas daninhas. Depois de décadas usando herbicidas, populações de plantas resistentes a eles se desenvolveram a partir de outras anteriormente sensíveis. Mas a evolução também está acontecendo com outras espécies que não são necessariamente pragas, mas que também estão tendo que se adaptar ao ser humano para sobreviverem. A população de elefantes africanos tem declinado drasticamente por causa da caça ilegal e fora de controle feita por humanos em busca do marfim de suas presas. Na última década, quase um terço destes magníficos animais foram abatidos por esse motivo. E então, um interessante, porém triste fenômeno tem acontecido. Tanto os machos quanto as fêmeas de elefantes africanos costumam ter presas. Então, ambos são mortos igualmente por caçadores. Porém, o número de fêmeas que estão nascendo sem as presas é cada vez maior. De fato, como essas populações são sempre monitoradas, já pode-se perceber uma correlação direta entre o aumento da caça e o percentual de elefantes fêmeas que estão nascendo sem presas. O que ocorre, como vocês já devem estar imaginando, é que os genes para inibição dessas presas estão sendo selecionados. Os animais que possuem presas estão sendo abatidos com uma frequência crescente, enquanto aqueles que não as possuem são mais poupados, sobrevivendo e reproduzindo-se mais. Os genes que inibem o crescimento dessas presas estão se tornando mais frequentes na população do que só as variações que permitem o crescimento. E é por isso que o número de elefantes fêmeas sem presas saltou de 4% na população para incríveis 98%. Um outro processo de evolução causado pela ação humana que nós podemos testemunhar é uma das mais conhecidas evidências evolutivas e não vai ficar de fora da nossa lista. É o famoso caso da mariposa sarapintada, ou Biston betulária. Espécimes dessa mariposa presentes em coleções feitas na Inglaterra no século XVIII eram sempre de uma coloração clara, com algumas pintas escuras. Daí o nome popular de sarapintada. Em 1848, foram registradas algumas mariposas dessa espécie com uma mutação que as deixava com a tonalidade bem mais escura, com tantas pintas que ela ficava praticamente negra. Ela foi considerada como uma forma da mariposa mais melânica, ou seja, que possui mais melanina, o pigmento que dá cor escura a vários animais. Essa variedade mais escura era bem mais rara do que a mais clara. E posteriormente chegou-se à conclusão de que isso se dava porque a mariposa branca com pintas brancas era mais capaz de se camuflar nos troncos das árvores cobertos de líquens, típicos de algumas regiões da Inglaterra. Ou seja, as mariposas escuras não conseguiam se camuflar tão eficientemente e podiam ser avistadas de longe pelas aves que as predavam. Era muito difícil ser uma mariposa melânica naquela época, e isso contribuía para mantê-las tão raras. Porém, estamos falando de um momento em que a Revolução Industrial estava a todo vapor, com perdão do trocadilho, e fábricas começaram a aparecer por toda a Inglaterra. O que aconteceu foi que a fuligem emitida por essas fábricas começou a contaminar os bosques e os campos de algumas cidades, como Manchester. As árvores então começaram a ser cobertas por essa poluição, e a situação mudou para um cenário de árvores mais enegrecidas. Pois é, o mundo dá voltas, e esse era o momento que a variedade melânica finalmente ia ter alguma vantagem. Contra aquele fundo mais escuro, as aves podiam avistar melhor as variedades mais claras, e elas então começaram a ser mais predadas do que as escuras. A forma melânica então começou a aumentar de frequência, até que na metade do século XX, mais de 90% da população da Biston betulária era escura. Esse é um exemplo clássico de seleção natural operando, uma evidência fortíssima e amplamente conhecida, que nós testemunhamos. Mas espera aí que isso ainda vai ficar melhor. A partir da metade do século passado, em decorrência de leis que tentavam melhorar a qualidade do ar na Inglaterra, os níveis de fuligem emitidos pelas fábricas começou a ser reduzido.
Com isso, as árvores começaram a perder aquela cor mais enegrecida e começaram a ficar mais claras por causa dos líquens. Nesse momento, a seleção natural já não carecia de mais nenhuma evidência. Mas o ar purificado, além de trazer mais saúde, nos trouxe mais uma evidência. Como a forma melânica passou novamente a ser a mais avistada de longe, sua frequência na população desabou, até chegar a cerca de 10% na década de 90. As pobres mariposas escuras voltaram a ser as mais predadas e a teoria da evolução seguiu seu rumo ainda mais fortalecida. Pessoal, antes da gente avançar para o próximo grupo de evidências, uma observação. No meu vídeo piloto do Papo de Primata Responde, eu expliquei que a seleção natural continua operando na nossa espécie em populações mais carentes, com pouco acesso a recursos da medicina moderna. Cabe então lembrar que a evolução está acontecendo agora na nossa própria espécie. A anemia falciforme é uma doença genética e hereditária terrível, responsável por cerca de 100 mil mortes por ano. Ela causa diversos problemas de saúde além da própria anemia, como infecções e até AVCs. A expectativa de vida das pessoas com esse problema genético é bastante reduzida. Isso acontece porque a anemia falciforme faz com que as hemácias se deformem, adquirindo o formato de foice, daí o nome da doença, falciforme, tornando-se ineficientes para transportar oxigênio pela corrente sanguínea. Em condições ambientais normais, a anemia falciforme causa um problema óbvio, que diminui as chances de quem a possui de sobreviver e se reproduzir. É esperado, então, que a frequência de pessoas com essa doença numa população seja muito baixa. Porém, nós percebemos que em algumas regiões da África ocorre o inverso, com um número relativamente alto de pessoas com essa doença na população. Isso era bastante estranho, até que os pesquisadores atentaram para o seguinte: a malária é outra doença terrível, em alguns aspectos muito mais devastadora do que a anemia falciforme. Ela é causada por protozoários do gênero Plasmodium e é transmitida pela picada de mosquitos. Qualquer pessoa pode ser infectada pela malária, independentemente de sexo, idade ou constituição genética, mas o Plasmodium se reproduz no interior das hemácias. Só que a anemia falciforme deforma as hemácias de uma forma que o Plasmodium não consegue se reproduzir ali dentro. O que acontece então é que pessoas com anemia falciforme acabam ironicamente tendo alguma vantagem naquele ambiente assolado pela malária. A presença do Plasmodium cria uma forte pressão seletiva a favor dos genes que causam a doença genética. De tal forma que, nas regiões assoladas pela malária, a proporção de pessoas com anemia falciforme é muito maior do que em outros locais. As pessoas com anemia falciforme estão sendo selecionadas por aquele ambiente. Embora sua expectativa de vida seja menor em comparação ao resto da humanidade, em comparação com aquelas populações carentes daquele local assolados pela malária, a expectativa delas é maior. É uma triste constatação, mas ainda assim é uma evidência evolutiva. Mas vamos avançar, porque eu guardei agora para o final dessa série um conjunto de evidências que sepulta de uma vez a talvez mais famosa falácia utilizada pelos negadores da ciência. Alguns negadores apegam-se ferrenhamente à alegação de que a seleção natural não pode produzir novas espécies, insistindo nesse argumento como se ele fosse a sua tábua de salvação. Felizmente, temos várias evidências de que a seleção natural pode sim gerar novas espécies. Uma delas nós já vimos quando falamos daquelas bactérias que se dividiram em duas linhagens com DNAs muito diferentes. Nós vamos falar de mais alguns exemplos desses agora, mas antes eu gostaria que vocês me acompanhassem em um breve raciocínio. Existem várias definições possíveis para o que é uma espécie. Naquele meu vídeo, Genoma, Espécies, Híbridos e o Homem-Porco, nós vimos que o conceito biológico de espécie é um grupo de organismos isolado reprodutivamente de outros grupos, mas que pode cruzar entre si gerando proles potencialmente férteis. Nesse sentido, é fácil imaginar espécies como grupos hermeticamente isolados dos outros, em que os organismos de uma espécie são separados uns de outra por uma barreira reprodutiva absoluta. Bem, naquele mesmo vídeo, nós vimos que isso não é verdade, e podemos perceber isso por causa da existência de híbridos, alguns até mesmo férteis. Isso porque essa barreira invisível, na verdade, não existe. A diferença entre quaisquer dois organismos de espécies diferentes se dá pela quantidade e organização dos nucleotídeos no seu genoma. Eu parto do princípio que nessa altura da série vocês já estejam familiarizados com esse termo.
Espécies diferentes têm um genoma mais diferente. Espécies mais aparentadas têm um genoma mais semelhante. O que impede dois organismos de espécies diferentes de reproduzirem, então, é porque os seus genomas são tão diferentes que são incompatíveis. Mas espécies muito próximas têm um genoma muito semelhante e por isso podem gerar híbridos. Inicialmente, então, os primeiros seres vivos tinham genomas muito semelhantes. No processo de evolução, ele foi se diferenciando em diversas linhagens que, com o passar do tempo, foram se tornando tão diferentes que viraram espécies distintas. É isso que os negadores da ciência dizem não ser possível acontecer. Alguns deles até admitem que pequenas mudanças dentro da espécie podem acontecer. Mas eles acreditam que essas mudanças não podem ser tão grandes a ponto de configurarem espécies diferentes. Mas eles se esquecem que pequenas alterações podem se acumular em sentidos distintos até se tornarem enormes diferenças. O processo de diferenciação dentro da espécie é o mesmo processo de criação de novas espécies. Só o que muda é a magnitude dessas mudanças. Mas o problema da mente descontínua impede algumas pessoas de verem as coisas em perspectiva e a perceberem que tudo se trata de uma gradação de diferenciação entre DNAs. A evidência da qual trataremos agora ajuda a vencer essa dificuldade. No meio da Califórnia há uma ampla região chamada de Central Valley, delimitada por cadeias de montanhas. É o habitat de um tipo curioso de salamandras, do gênero Ensatina. Elas podem ser encontradas em populações contínuas por toda a borda do vale e além, menos no centro da formação, porque é um terreno inóspito para esses anfíbios. Há diversas populações bem diferentes umas das outras cercando o Vale Central, mas a distribuição delas é mais ou menos regular e não muda muito, porque as patas curtas das salamandras não as permitem ir para muito longe do local onde nasceram. Mas os seus genes não são limitados pelo tempo e podem viajar distâncias bem maiores. Prestem atenção agora no que eu vou dizer. As populações geograficamente mais próximas umas das outras podem se entrecruzar. Mas o mesmo não acontece com populações geograficamente mais distantes. Se isso que eu acabei de dizer não impressionou vocês, então pensem melhor no que isso significa. Eu vou ajudar. Na região sul do Vale Central, podemos encontrar duas formas bastante distintas de Ensatina. Uma com manchas claras e escuras, vamos chamá-la de Cloudberry, e uma sem manchas, que vamos chamar de Aeschylos coatsii. Acontece que elas são típicas de lados diferentes do vale. A pintada da parte leste, a lisa da oeste. Ou seja, são separadas pelo centro do vale. Agora vejam só, elas não são capazes de se reproduzir entre si. Normalmente isso já configuraria duas espécies diferentes. Mas há uma complicação aí. Se escolhermos quaisquer dos dois lados do vale e começarmos a subir em direção ao norte, vamos encontrar outras populações de Ensatina. Acontece que as formas e os genes dessas populações vão progressivamente mudando, de forma que entre duas populações adjacentes podem acontecer entrecruzamentos, mas não entre populações mais distantes. O mesmo acontece se subirmos pelo outro lado do vale. Quando chegamos ao extremo norte, encontramos uma outra forma. Chamemos de oregonensis, que parece uma forma intermediária entre a Aeschylos coatsii e a Cloudberry. E como vocês já devem estar imaginando, ela é mais geneticamente semelhante às suas vizinhas do que às suas parentes do sul. Ou seja, se nós considerássemos apenas as variedades do sul, classificaríamos sem dúvida nenhuma as duas como espécies diferentes. Mas ao fazer essa viagem ao redor do vale, vamos ver que uma se transforma gradualmente na outra. Uma única espécie original foi evoluindo em diversas formas diferentes. O que nós vemos aqui é o que chamamos de espécie em anel. Uma situação onde uma espécie se distribui uniformemente pelo espaço e onde os extremos são tão geneticamente diferentes que não podem se cruzar, mas suas formas intermediárias podem entrecruzar com suas vizinhas. Há vários exemplos além desse do da salamandra. Isso é um tremendo golpe na ideia equivocada de que as espécies são tipos fechados, como os negadores da evolução gostam de pensar. A ciência já sabe há muito tempo que esse padrão de diferenciação gradual ocorreu no decorrer do tempo, e espécies em anel mostram que ela também pode ocorrer no espaço. E podemos verificar isso agora. Charles Darwin percebeu isso no século XIX, quando estudava os tentilhões de Galápagos. Porém, a seleção natural continuou a operar, e como todas as demais espécies, os tentilhões devem continuar evoluindo. E para nossa felicidade, várias pesquisas têm demonstrado que isso está acontecendo numa velocidade que nós podemos acompanhar.
os tentilhões estão evoluindo a olhos vistos. Em uma das ilhas, por exemplo, havia uma espécie de tentilhões, a Geospiza fortis, que se alimentava de sementes de diversos tamanhos. Ocorre que os Geospiza fortis maiores, e que tinham bicos maiores, se alimentavam de sementes maiores e por isso competiam com outra espécie de tentilhões da ilha que também eram grandes. Então, uma seca ocorrida há pouco mais de uma década causou uma redução no suprimento de alimentos. Com o acirramento da competição, houve então uma grande mortalidade dos Geospiza fortis com bicos maiores. Aqueles com bicos menores que se alimentavam de sementes menores escaparam da competição com a outra espécie. Elas foram selecionadas e se tornaram a forma predominante daquela espécie. Nós fomos capazes de testemunhar os Geospiza fortis evoluindo num período de 10 anos. E agora se preparem. Numa outra pesquisa feita em novembro de 2017, cientistas descobriram que nessa mesma ilha, uma espécie totalmente nova de tentilhão surgiu em apenas 2 gerações. No início da década de 80, os pesquisadores notaram que um macho de uma espécie não nativa chegou à ilha. Ele era da espécie Geospiza conirostris, que é bastante diferente e bem maior do que os demais tentilhões do local. Ele acabou acasalando com uma fêmea de Geospiza fortis. Esse cruzamento gerou uma prole fértil, que era bastante diferente dos seus pais. Comparados aos tentilhões da espécie nativa, esses híbridos eram maiores, tinham formatos de bicos distintos e até o seu canto era diferente. Percebam, os indivíduos dessa nova linhagem podiam acasalar entre si, mas não com os demais tentilhões da ilha. Eles eram então reprodutivamente isolados dos demais, mas podiam reproduzir entre si, gerando proles férteis. Uma nova espécie, algo que os negadores da ciência dizem ser totalmente impossível. Hoje existe toda uma população daquela espécie vivendo na ilha. Darwin ficaria orgulhoso se soubesse que seus queridos tentilhões continuam a confirmar sua teoria 200 anos depois, sendo uma evidência da evolução acontecendo bem diante de nós. Evidência essa que se junta a dezenas de outras que reunimos na nossa investigação, dessa série que agora se conclui. Nossa jornada começou no passado distante para analisar indícios evolutivos registrados nas rochas. Um relato vindo do passado distante que se encontra ainda disponível para as atuais gerações na forma de fósseis, que contam uma odisseia de vida e morte, sobrevivência e extinção, de espécies que competem e se sucedem há bilhões de anos. Viajamos para os 4 cantos do planeta, com a biogeografia nos ensinando como os seres vivos espalharam-se pela Terra e adaptaram seus mais diversos ambientes, diversificando-se numa exuberante e maravilhosa profusão de formas que confirmam a origem comum de todas as espécies. Sondamos o interior de nossos próprios corpos e coletamos evidências presentes em todo o nosso desenvolvimento, desde os estágios embrionários até o fim da vida, analisando em detalhes as semelhanças anatômicas e comportamentais que temos com os demais seres vivos. Investigamos um misterioso mundo molecular, invisível aos nossos olhos, em busca do relato que os genes têm a contar sobre o nosso passado evolutivo. Descobrimos evidências impressionantes nas moléculas que compõem o nosso corpo e, com a ajuda da genética, revelamos os indícios da evolução presentes no nosso próprio DNA. E finalmente pudemos entender que a evolução está ocorrendo neste exato momento, nas previsões que se confirmam a cada descoberta, das espécies que domesticamos e transformamos de acordo com as nossas necessidades, em experiências laboratoriais que mostram processos evolutivos ocorrendo em questão de dias e no surgimento de espécies bem diante dos nossos olhos. Somos testemunhas da evolução. Juntos fizemos essa investigação e a conclusão é de que a alegação de que não existem evidências evolutivas é a mais infame falácia anticientífica. Nós estamos cercados de indícios que, em conjunto, não podem ser honestamente negados. Ainda que desconheçamos alguns pontos relativos ao processo evolutivo de todos os seres vivos, diante de tantas evidências, não existe dúvida razoável sobre o fato da evolução.
Eu agradeço a todos vocês que me acompanharam nessa busca e eu espero que essa modesta experiência ajude a cada um de vocês a compreender melhor as evidências da evolução e, quem sabe, passar esse conhecimento adiante. Porque a cada ser humano que entende e se maravilha com o fato científico, damos um passo que nos distancia da ignorância. A cada um de vocês que tem me acompanhado nesse trajeto, meu muito obrigado, mas ainda há muito o que caminhar e a gente não vai ficar parado, assim como a evolução nunca para. Eu vejo vocês em breve numa nova investigação. Um grande abraço.